Quando a gente tem muita coisa para estudar, nada melhor do que usar um belo de um direcionamento. Direcionamento para conteúdo, mas também direcionamento para macete, cara. Tem muita questão que a gente consegue descobrir qual que é o gabarito com um macetão. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui hoje. Nós estamos começando a Masterclass de Hipertensão Arterial Sistêmica para o Intensivo São Paulo. E hoje a questão é do IANSP 2021. Um paciente de 28 anos de idade, branco, com IMC de 24, sem antecedentes prévios. Procurou atendimento em UBS, pois um exame de admissão para a contratação deu uma PA de 170 por 100. Negou história familiar de hipertensão arterial e doenças prévias. Ao exame físico na UBS tinha uma PA de 200 por 100 e estava completamente assintomático, sem outras alterações. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta de tratamento para o paciente. Letra A, encaminhar ao pronto-socorro para uso de nitroprussiato de sódio. Letra B, iniciar medidas de orientação dietética, atividade física e retorno para avaliação em 1 mês. Letra C, iniciar medidas de orientação dietética e uso de losartana 50 mg, depois de reavaliar em 4 semanas. Letra D, iniciar medidas de orientação dietética e uso de losartana 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg e reavaliar em 4 semanas. Ou letra E, iniciar medidas de orientação dietética e uso de benzodiazepínico, reavaliando-o em 15 dias. Questãozinha que te pergunta, o que eu faço com esse paciente que é hipertenso? Só que a verdade é que você não pode começar pensando assim. Você tem que começar pensando que tipo de hipertensão é. Dependendo, tem várias formas diferentes de você tratar, cara. O modo de você pensar numa questão de hipertensão é bem parecido com o modo de pensar numa questão de síndrome coronariana. De fato, tem um modus operandi padrão clássico. E a primeira pergunta que você precisa responder é: que tipo de hipertensão é esse? É essa, né? É uma hipertensão verdadeira que o cara, tá hipertenso dentro e fora do consultório toda hora? Ah, não, é uma hipertensão, na verdade, que é mascarada. Ele tá hipertenso só fora do consultório. Dentro, tá normal. Ou pode ser uma hipertensão de jaleco branco. Aquele cara tá hipertenso dentro do consultório, mas fora, na vida real, ele não está. Nesse caso aqui, não fala nada sobre isso, essa diferença de fora ou dentro. Então, isso é uma hipertensão verdadeira. Verdadeira, que eu quero dizer, tá? A segunda pergunta é, estágio da hipertensão, qual que é? E para você responder isso, você precisa saber os valores pressóricos. E o primeiro valor que você precisa entender é o valor normal. Só que, gente, valor normal qualquer um sabe, né, gente? É o seguinte, ó, Marlon, quanto que é uma PA normal, uma pressão arterial sistêmica normal? 12 por 8? 12 por 8. Pessoal, não sei se vocês ouviram, mas o Marlon falou 12 por 8. Um pouco acanhado, mas está certo, Marlon. Porque esse é o valor ótimo. É o que todo mundo sabe, cara. E você precisa saber isso, precisa lembrar pelo menos disso. Agora, você precisa saber também que a cada 20 de sistólica e 10 de diastólica, você dobra o risco cardiovascular. E é por causa disso que quando você dobra o risco cardiovascular, você pula de fase, de estágio. Então, se dos 120 por 80 é uma pressão ótima, 140 por 90 é uma hipertensão estágio 1. Se 140 por 90 é hipertensão estágio 1, 160 por 100 vai ser hipertensão estágio 2. Se 160 por 100 é hipertensão estágio 2, 180 por 110 é hipertensão estágio 3. Pronto. Esse é um paciente que tem o quê, gente? Hipertensão estágio 3. O cara tá com 200 por 100 dentro da UBS. Olha. Terceira pergunta, isso tem uma causa primária ou secundária? Ou seja, primário, o cara tem fatores de risco clássicos, tabagismo, etilismo, sedentarismo que levou à hipertensão por causa do enrijecimento das paredes arteriais, ou ele tem uma causa secundária, tipo um tumor de produção de produtor de catecolamina. Aí tá cheio de nora rodando e aí o paciente está hipertenso. Aqui também não fala nada sobre isso, provavelmente é primária. Então eu estou diante de um paciente hipertenso estágio 3. Ele pergunta o que eu faço. Só que aqui tem um detalhe importante. O paciente tem mais de 18 por 12. E quando está muito alto assim, a gente fica com medo, porque isso é uma crise hipertensiva. E crise hipertensiva, gente, pode ser que o paciente comece a gerar complicações. Pode ser, por exemplo, que ele tenha uma lesão de órgão-alvo, infarte, faça um acidente cerebrovascular. E o que eu faço? Trato com antihipertensivo endovenoso, tipo nitroprussiato, que é o caso que está aqui escrito na letra A. Encaminhar ao pronto-socorro para uso de nitroprussiato. Gabarito, né? Não é gabarito. Cadê a lesão de órgão-alvo desse cara? Ele está assintomático. Ele tem uma crise hipertensiva, mas assintomático. Tá no máximo para uma urgência hipertensiva esse cara. Ele é muito hipertenso apenas. Fechou?
Letra B, iniciar medidas de orientação dietética e atividade física. Tá certo, mas só isso não, né? Tem que tratar com medicamento. Letra C, iniciar medida de orientação dietética e uso de losartana 50 mg. Dieta é muito legal, losartana também, mas só isso é muito pouco. Fazer monoterapia? Monoterapia é só paciente estágio 1, baixo risco cardiovascular. Esse cara aqui tem estágio 3 de hipertensão, terapia múltipla, que é exatamente o que está escrito na letra D. Orientação dietética, losartana e hidroclorotiazida. Esse é o gabarito, gente. Letra D. Letra E, iniciar medidas de orientação dietética e uso de benzodiazepínico. Vou relaxar esse meu... Vou dar um calmante, o Rivotril, um alprazolam. Se eu tô pensando numa paciente que tem pseudocrise hipertensiva. É um cara que tá hipertenso, mas não por causa do processo fisiopatológico básico, mas sim porque ele tá muito irritado. Brigou, algum paciente da família dele morreu. Ele tá de luto. Aí eu faço benzo. Se ele tiver dor, faça analgésico. Fechou? CCQ dessa questão, tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Que, na verdade, essa é uma questão que cobra CCQ relacionado... conceitos, né, na verdade, relacionados tanto ao tratamento, de uma maneira geral, quanto também de urgência e emergência hipertensiva. Mas, para fins didáticos, eu vou discutir apenas tratamento inicialmente. Tranquilo? E o problema é que tratamento, existem 11 classes, pelo menos, que podem ser feitas. E sem contar que você não sabe, né? Faço uma, faço duas. É complicado. Então, qual que é a minha dica? Lembra do Pareto, que dessas 11, cara, 90% das questões caem só 5. As 4 de primeira linha e o beta-block, que já foi de primeira linha, talvez seja por causa disso que ele cai tanto. Então, lembra disso. Você vai estudar apenas essas. Ah, Barreto, tudo bem, mas quantas eu vou fazer? Cara, você sempre vai fazer terapia múltipla. A não ser que seja um paciente estágio 1 de hipertensão, ou seja, entre 140 e 160 de sistólica e 90 e 100 de diastólica. Estágio 1, sem fator de risco, que aí é baixíssimo risco cardiovascular, tá de boa, posso fazer monoterapia, losartana, por exemplo. Agora não, terapia múltipla, porque é um paciente qualquer outro. Então tem que fazer 2 das 4 de primeira linha, em tese. IECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina, que são os IL da vida, captopril e nalapril. BRA, bloqueador de receptor de angiotensina, que são os ANA da vida, candesartana e losartana. Bloqueador de canal de cálcio, que são os INO da vida, nifedipino, amlodipino. Ou diurético tiazídico, que aí é hidroclorotiazida ou clortalidona. Clortalidona aparece mais na prova, mas pode ser qualquer um dos dois. Você sempre vai fazer um de primeira linha, em associação, lembrando que não pode fazer IECA mais BRA, que o mecanismo fisiopatológico, o mecanismo farmacológico, na verdade, é o mesmo. Ah, Barreto, mas quando que eu faço beta-block, então? Isso aí são algumas questões, tá? A grande maioria não cobra isso. Questão Unicamp, por exemplo, 2022, perguntou isso. Ah, paciente hipertenso, qual droga eu faço? Aí tinha lá, IECA, mas, sei lá, acho que era um tiazídico o gabarito. Gabarito, acabou. Acertou, uma questão da Unicamp. Parabéns. Moleza, irmão. Questão fácil, não pode dar mole. Que o concorrente do lado não erra. Agora, o que às vezes ele erra é quando faz beta-block. Porque o beta-block é o seguinte, você só usa quando você tem uma outra comorbidade que tem indicação de beta-block. O cara tá em tremor essencial. O paciente tem enxaqueca, migrânia. O paciente tem coronariopatia. Tem uma ICFER, insuficiência cardíaca com fração de ejeção diminuída. Pô, todas essas doenças se beneficiam de beta-block. Aí eu dou beta-block e uso como para efeito ação antihipertensiva para tratar a hipertensão. Ponto. É assim que se responde a esse tipo de questão. Fechou? Decorou isso, cara, vai acertar boa parte das questões. Agora, tem algumas questões que são mais difíceis, que cobram o segundo CCQ, que é efeito colateral e contraindicação dos antihipertensivos. E aí, nesse momento, começa a ficar mais complexo. Por quê? Porque cada uma dessas 11 classes tem vários efeitos colaterais e contraindicações. Vários. Só que o que é a dica Aristo é você lembrar dos efeitos colaterais e contraindicações dessas 5, que são as que mais caem, e lembrar, cara, de quais são os que têm explicação fisiopatológica básica, clássica, lógica por trás. Então é isso que eu vou te ensinar agora. Primeiro, IECA e BRA. Ambos impedem a sistema renina-angiotensina-aldosterona de funcionar adequadamente, ou seja, impedem a produção de angiotensina. E a angiotensina ela causa vasoconstrição periférica, inclusive da arteríola eferente, que impede a saída de sangue do glomérulo. E você sabe, quanto mais sangue no glomérulo, mais pressão tem ali, mais pressão de filtração tem. Então, se a gente abre isso aqui, sai sangue do glomérulo, pode diminuir a função renal. Aumento de escórias, tipo creatinina. E, é claro, aumento de potássio também, que você não está filtrando. Então, hipercalemia é um fator importante.
Os IECA, especificamente, também diminuem a concentração de enzima conversora de angiotensina. E a ECA, a enzima conversora de angiotensina, claro, causa a conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2, mas também cliva a bradicinina. E a bradicinina, ela é vasodilatadora e broncoconstritora. Então, quando tem acúmulo dela, causa vasodilatação com angioedema e broncoconstrição com tosse. Classicão, nossa, como é comum. Você prescrever um IU da vida e o paciente volta, doutor, tô bem da PA. O problema é que à noite eu tô tossindo igual um cachorro, velho. Comum. O que você faz? Troca. Bota um Brapo. CCQzaço, cai em muitas questões isso. Tá, Barreto? Mas como é que são essas questões? Ah, pode ser de 3 maneiras diferentes. Pode ser um enunciado do paciente hipertenso e aí pergunta qual droga precisa ser feita e aí no meio do enunciado ele bota uma complicação. Tipo, sei lá, uma paciente é gestante. Gestante não pode fazer Iaquibra. Você não pode botar essas drogas, mesmo que seja de primeira linha. Ou pode ser um enunciado que mostra um paciente que é hipertenso, falou, ah não, ele começou a fazer tratamento, só que do nada ele desenvolve hipercalemia. Pode ser que ele tenha começado a Iaquibra. E eles perguntam, qual que é a droga abaixo que pode ter causado esse efeito colateral? Ou eles perguntam diretamente, tá? Diretamente. Ah, qual que é a droga das abaixo que causa hipercalemia? Fechou? E Iaquibra pode ser uma opção. Inclusive, a MERP 2021 cobrou isso. Você entender que IECA e espironolactona causam aumento de potássio, da calemia. Tá? USP Ribeirão Preto também, se eu não me engano, em 2021, perguntava o seguinte, o paciente vai fazer uso de Iaquibra. Qual que é o exame laboratorial que é impeditivo de você medir? Potássio, pô. Pode fazer hipercalemia. Hipercalemia mata paciente rápido. Creatinina também é importante. Agora, calemia, cara, é mais importante no curto prazo. Pode morrer, né? Morre rápido. Que faz uma arritmia ventricular maligna, possivelmente. Mas tudo bem, vamos parar por agora não, né? A gente falou sobre IECA, a gente falou sobre Iaquibra. Próximo, bloqueador de canal de cálcio. Impede influxo de cálcio nas células musculares, não contrai, causa vasodilatação periférica. Diminui a resistência vascular periférica, extravasamento de líquido terceiro espaço, edema. Edema maleolar, clássico. Já prescrevi para minha mãe, ela teve edema maleolar. Você pode ter cefaleia, rubor facial. Pode ser que você prescreva qualquer outra, eu falei de beta-bloqueador, faltou hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, que é um tiazídico, ou clortalidona. E esse aí, cara, tem um monte de efeito colateral. Nossa, como cai. Meu Deus, cai muito. Eu vou começar pelo Zipo, que é mais fácil. Primeiro, diurético tenta tirar a água do corpo. Só que a água é esguia, ninguém mexe com ela, ela vai para onde ela quer. Só que a gente sabe que ela sempre quer do sódio. Ela quer ir atrás do sódio, ela é apaixonada pelo sódio. Aí o que eu faço? Eu mexo no sódio, o sódio vaza do corpo. Hiponatremia. Aí o que faz? Puxa água, hipovolemia. 2 efeitos colaterais. E sempre que a gente bota o sódio para fora, o corpo entende, sódio é muito importante. Eu vou tentar botar ele de novo para dentro. Aí chega lá no nefrondistal, ele vê o sódio passando assim, fala, sódio, pra onde você tá indo, irmão? Volta. Ele puxa. Aí o sódio fala, gente, eu até posso ir, mas lembra que eu sou uma carga positiva, tu vai ter que me trocar com alguém. Aí o corpo olha pro lado assim, ele encontra um potássio e fala, gente, potássio eu até gosto dele, mas não tanto quanto eu gosto do sódio. Potássio vaza, hipocalemia, padrão. E sempre que você tem hipocalemia, você tem que lembrar da hipomagnesemia. Por quê? Por causa do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. K, L, M. K de potássio, M de magnésio, L que está juntando os dois de low, L de baixo em inglês. Esses são os 4 hipo. Hiponatremia, hipovolemia, hipocalemia, hipomagnesemia. Tudo faz sentido. Agora, hiper é um pouquinho mais complicado. Primeiro, porque o mecanismo de secreção do tiazídico é o mesmo mecanismo de secreção do ácido úrico. Então você acaba tendo uma competição com hiperuricemia. Por isso que o paciente faz doença gotosa quando usa tiazídico. Clássico disso acontecer. Por favor, não esqueça essa correlação. Eu, sinceramente, eu não vou falar com certeza não, que eu teria que analisar estatisticamente. Mas um dos principais efeitos colaterais relacionados ao tiazídico é justamente essa relação com hiperuricemia. Cai muito em prova. Ou é um paciente que começou a tratar, aí fez uma dor no primeiro pododáctilo, aí pergunta qual que é a droga que fez? Tiazídico. Ou é um paciente que tem hiperuricemia e fala qual que é a droga que não pode fazer? Tiazídico. E tem os outros 2 hiper, que é dislipidemia, ou hipertrigliceridemia, ou hiperlipidemia, ou hiperglicemia. Ambos perfazem o contexto fenótipo do paciente que tem uma síndrome metabólica.
E aí, para lembrar disso, não tem muita explicação fisiopatológica, mas tem macete. Porque tiazídico me lembra a tia Zika. Zika é uma gíria carioca, né, que a gente usa pra geralmente falar quando alguma coisa tá ruim, tá ferrada. Ah, isso aí tá zicado, isso é uma zica. Ah, vou fazer isso não, que isso aí tá zicado. Deus, esse computador tá zicado, tá dando problema. A tia Zika é uma pessoa mais idosa, né, tia geralmente é mais idosa, zicada, ferrada. Ferrada com o quê? Síndrome metabólica, doença de velho. O paciente está obeso, o paciente está com diabetes, o paciente está dislipidêmico. Então tem dislipidemia com hiperglicemia. Fechou? E é legal falar de hiperglicemia porque a quinta droga que cai também, que é beta-block, também causa hiperglicemia, por uma causa diferente. Afinal de contas, o beta-block impede o sistema simpático funcionar muito bem. É claro que o paciente não vai ter produção de insulina. Sistema autônomo dando bad, não vai funcionar, não vai liberar insulina, faz hiperglicemia. Disfunção erétil também pode dar, por causa dessa alteração do sistema nervoso autônomo. Sem contar que é cardioinibitório. Cronotropismo negativo, inotropismo negativo, dromotropismo negativo. Se o paciente tiver bloqueio atrioventricular segundo, terceiro grau, não pode fazer beta-blocker. E tem beta-receptor também aqui no pulmão. E no pulmão causa broncoconstrição. Se dá beta-blocker, faz broncoconstrição. O paciente tiver broncoespasmo, asma, DPOC, também não faz beta-blocker. Na vida real pode. Na prova, não pode. Fechou? Esse é o CCQ relacionado a efeitos colaterais. Cai bastante, gente. Falei pra vocês. Unicamp caiu isso. Na verdade, o Unicamp foi as drogas, né? Primeira linha. Mas não lembro agora de uma questão do Unicamp que cobra efeito colateral, mas seria esquisito se nos últimos 5 anos não tivesse uma questão do Unicamp cobrando também efeito colateral. Mas FAMERP, USP Ribeirão, e eu não lembro de outros exemplos, mas na verdade com certeza tem. Terceiro CCQ, complicações relacionadas ao aumento pressórico. Ou seja, o paciente está fazendo uma crise hipertensiva. E aí nesses casos é complicado a gente bater o martelo e falar, ah não, com certeza isso é esse diagnóstico, com certeza é esse. Porque as literaturas têm divergência. Cada literatura fala uma parada um pouquinho diferente da outra. O que é comum a todas elas? Emergência hipertensiva. A definição de emergência hipertensiva é um paciente que está hipertenso, às vezes pode estar muito ou pouco, mas ele tem lesão de órgão-alvo. O paciente está infartando, tem uma dissecção de aorta, tem um acidente cerebrovascular, entendeu? O paciente tem uma lesão, dano, tem uma encefalopatia hipertensiva. Enare, 2021, caiu isso. O paciente tinha hipertensão, confusão mental, redução de nível de consciência, o quê? Encefalopatia. Nossa, como isso cai, meu Deus. E aí a segunda pergunta que cai muito é como é que trata? Antihipertensivo endovenoso, nitroprussiato. Tá? Encefalopatia hipertensiva é sempre nitroprussiato, caraca. Fica passando filme, cara, a quantidade de questão que cobra isso. É um negócio doido. Doido. E sempre vai fazer nitroprussiato, a não ser que seja dissecção de aorta. Aí você tem que fazer nitroprussiato junto com beta-block. Senão aumenta a força de cisalhamento, porque o nitroprussiato é um vasodilatador arterial potente, faz uma taquicardia reflexa, aumenta a força de cisalhamento, aumenta a dissecção. Não pode, faz beta-block com efeito cardioinibitório. Beleza? Próximo conceito é a diferença entre a pseudocrise e urgência hipertensiva. Porque se não tem lesão de órgão-alvo, é só hipertensão. Tá, mas o que está causando essa hipertensão? É um cara com mecanismo fisiopatológico básico? Ou, na verdade, é um cara que tem dor e estresse? Não sei. Olha, o paciente vê o que está escrito no enunciado. Só que a verdade, gente, é que vamos falar... Pô, pensa só. O paciente chega na emergência, tá com dor e hipertensão. Tem como você garantir de que não é um paciente que tem um mecanismo fisiopatológico básico, que gerou hipertensão, ou seja, uma urgência hipertensiva, e que deu calhar dele também tá com dor? Como é que tu vai ter certeza? Tu não tem, não dá pra ter certeza na vida real. Você supõe, às vezes com alto grau de certeza ou com baixo grau de certeza, mas você supõe sempre, não tem como ter certeza 100%. Então não dá para as questões ficarem, não, isso aqui com certeza é crise, isso com certeza é urgência. Não, você vê a melhor alternativa que está escrito lá. Olha as 5, 4 alternativas e vê, não, essa aqui melhor se encaixa. Esse é o gabarito, tá? Não briga com a questão, que você vai perder essa batalha. Tranquilo? Tanto que, se for urgência, você dá losartana, você dá antihipertensivo oral, e se for pseudocrise, você dá dipirona analgésico ou um ansiolítico. Só que eu já vi questão que o gabarito era da losartana com dipirona. Vai dar os dois? É o quê? Urgência ou pseudocrise? Nenhum dos dois, irmão. É os dois, não dá pra saber. Quer saber? Faz tudo. Entendeu? Isso é vida real. Então não dá mole, não briga. Vai perder essa briga. Quarto, isso aqui é importante, tá? Diagnóstico de raiz primária e secundária.
Isso aqui é interessante porque a gente está acostumado a ver raiz primária, tanto na prática quanto nas provas. Até é mais frequente nas provas raiz secundária do que na vida real, mas ainda assim não é um negócio assim, cai toda hora. Então é comum que você deixe passar, sabe? E aí as questões adoram fazer o seguinte: enunciado, hipertenso, e aí pergunta qual que é a conduta. Aí tem lá na alternativa letra A, o tratamento com as drogas de primeira linha. Pegadinha, irmão. Você tem que ficar muito ligado nos sinais que mostram que talvez seja hipertensão secundária. Então qual que é a minha dica? Dicaristo. Número 1, olha a idade do paciente. For muito jovem, 20 anos, menos, ou muito idoso, 60, 70 anos, cara, provavelmente isso é hipertensão secundária. Tem que pensar pelo menos. Segundo sinal, o paciente tem uma hipertensão grave, refratária, está fazendo uso de várias drogas e não está melhorando, ou às vezes era hipertensão estágio 1, só que do nada, nos últimos 6 meses, ele começou a virar hipertensão estágio 3, sabe? É um cara que tinha 20 anos de hipertensão de boa, tomando losartana 50 mg por dia. Agora, nos últimos 6 meses, está começando a tomar tudo. Tá tomando hidrocloro, tá tomando, sei lá, um alodipino, tá fazendo uso de losartana e não tá legal, vou ter que adicionar uma quarta droga, que sempre é espironolactona. Hipertensão secundária eu tenho que excluir de fato. E o terceiro sinal, cara, sintomas e sinais associados. O paciente que é hipertenso, hipertensão primária, ele só tem isso, um paciente assintomático. No máximo vai ter uma dorzinha de cabeça. Agora, você tem dor de cabeça junto com palpitação e isso é feito de forma intermitente, eu vou pensar em feocromocitoma, tumor produtor de catecolaminas. Ah, não, é hipertensão hipocalêmica. Hipocalemia? Pode ser que ele tenha muita aldosterona. Hiperaldosteronismo. Ah, é um paciente que quando eu fiz uso de IECA para ele, piorou muito a função renal. Ah, então pode ser que ele tenha uma estenose bilateral de artérias renais, porque hipoperfunde muito e aí a pressão intraglomerular depende muito do represamento via angiotensina da arteríola eferente. Se não tem isso, não tem represamento, não tem perfusão, acabou, cai muito, declina muito a função. Então eu penso nisso. Tá? Então você analisa esses sinais para te indicar se na verdade tem cara de hipertensão secundária ou não, se tem cara de ser padrão hipertensão primária. Fechou? Agora sim! Essa foi a nossa Masterclass de hipertensão arterial sistêmica para o Intensivo São Paulo. Fiquem ligados nessas dicas e aproveitem, cara, porque são belos uns atalhos para que você acerte mais questões com pouco esforço. Até a próxima.